Hoje eu vou começar o vídeo aqui em um espaço diferente e também com o pequenininho aqui no colo. Só não vou mostrar ele porque eu ainda não me sinto tão confortável assim em expor ele tanto nas redes sociais. É claro que um post ou outro, tudo bem, mas tirando isso eu não me sinto ainda tão confortável em mostrar ele tanto assim nas redes sociais. Então, esse é um pensamento que eu já vinha tendo há algum tempo, mas eu não tava agindo a favor disso, talvez. Porque eram 2, às vezes 3, às vezes 4 horas todo dia útil que eu ficava na frente do computador jogando. E não é que o jogo ele realmente é o vilão aqui, mas sim o tempo alocado para isso que eu poderia estar fazendo outras coisas. Então por isso eu tive uma ideia muito boa para conseguir alocar esse tempo para uma coisa que realmente vai me ajudar a conquistar algumas coisas. Até porque esse não é um vídeo sobre arrependimento do que eu fiz com esse tempo. O que eu quero começar a fazer com o meu tempo agora. Então, o que mudou na minha cabeça desses últimos tempos? Primeiro, eu tô com meu filho em casa e eu quero poder ter mais tempo com ele, poder ver ele realmente crescer, ter esse tempo aqui com ele que a gente já percebeu que em apenas 2 meses ele já cresceu muito, ele já mudou muito, as ações dele já mudaram muito, ele já aprendeu a fazer muita coisa e são coisas que não vão voltar, apesar de a gente sempre estar em cima, quase todo dia a gente tá em cima, tá guardando isso na memória, tá fazendo foto, tá fazendo vídeo, muita coisa vai se perdendo e a gente às vezes nem repara por conta da rotina. E são coisas que a gente não quer deixar realmente passar. E vindo junto com ele também, uma das nossas obrigações que a gente colocou era pagar um plano de saúde para não ficar dependendo só do sistema público. E a gente sabe, eu acho que a gente tem uma, não sei, uma graça divina de que aqui onde a gente mora, acho que quase todo, não vou dizer todos, mas na maior parte dos médicos que estão por aqui e os atendimentos que a gente tem são muito bons. Não tem muito do que reclamar, mas ter um plano de saúde, principalmente para ele que é pequenininho, eu acho que vai fazer uma grande diferença pra gente, sempre que a gente precisar, não fica dependendo só de uma agenda. E também não fica pagando à toa consulta, porque com criança não dá pra brincar. Qualquer hora, qualquer momento pode acontecer alguma coisa e a gente tem que sair correndo e tudo mais. Então, ter essa segurança, uma segurança extra, vamos dizer assim, que eu acho que entra naquela questão de você ter um seguro de carro, por exemplo. Você não quer usar nunca, mas você paga para que se um dia você precisar, você possa utilizar e usufruir daquilo ali sem ter que ter aquela dor de cabeça. E também, por último, mas não menos importante, a meta que eu comentei no outro vídeo, que é a meta do Paraguai. Porque como a gente quer não só necessariamente ir morar para lá por sair realmente do Brasil, mas muito por conta do que eu falei em relação ao meu pequeno, que é a educação homeschooling. Eu acho que isso pesou muito realmente e é uma coisa que eu preciso fazer acontecer. Eu preciso que a parada realmente ande de uma forma que eu consiga ver que a gente tá alcançando novos níveis dentro desse objetivo. Eu sei que não vai ser necessariamente do dia pra noite que a parada vai acontecer, mas como eu tô alocando aqui esses novos horários, esse tempo realmente pra outras coisas, eles não poderiam ser outra coisa a não ser projetos. E esses projetos vêm consigo a questão de poder gerar realmente um caixa a mais pra gente. E não é com nada diferente do que eu já vinha estudando, não é com nada diferente do que a gente já vinha planejando, então não é como se fosse uma coisa super nova, mas sim testar
algo que a gente viu que tem um grande potencial de simplesmente mudar. E mudar essa questão da nossa visão realmente. Porque, para exemplificar e deixar mais fácil, esse projeto ele vai ser criação de fotos, principalmente, e a gente já deixou ele bem nichado agora, que vão ser para ensaios newborn e para crianças, onde os pais não precisam sair de casa. E como a gente vai fazer isso? Não é indo na casa da pessoa também, apesar de eu ter todo o equipamento fotográfico para fazer isso, a gente vai utilizar a IA para desenvolver isso. Porque a gente quer conseguir cortar custos, não só pra gente, mas também pros pais. Porque alugar um estúdio é caro. Alugar o tempo de um fotógrafo é caro. E nem todo mundo consegue fazer isso. Nem todo mundo hoje tem tempo para conseguir alocar em cima disso. Mas a pessoa quer ter aquela foto, ela quer ter aquela sensação de conseguir ter feito um ensaio, de guardar aquele momento da criança ser pequena. Eu acho que nada mais justo do que conseguir fazer isso de alguma forma. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, com essa evolução da inteligência artificial, a gente consegue fazer muita coisa diferente. Então, esse é um dos projetos que, além das outras coisas que eu já tinha comentado, que é o canal do YouTube, a criação de conteúdo mesmo que eu vou estar fazendo. O outro projeto, ele é um outro canal do YouTube, com mais 2 amigos, vai acabar ajudando um pouco, porque esse canal, ele é um canal voltado para futebol. E como a gente tá nesse clima de Copa, e eles entendem bastante de futebol, porque eles acompanham muitas ligas de futebol, jogadores e tudo mais, eu, particularmente, não que eu não entenda de futebol, eu entendo de futebol, mas eu não acompanho tantas ligas, não sei quem que tá indo tão bem e tudo mais. Agora, para esse projeto, eu vou precisar, mas é juntando 2 cabeças que manjam do esporte e que estão entendendo do esporte, e uma cabeça que entende sobre criação de vídeo e YouTube. Então a gente vai fazer isso não só para o YouTube, a gente vai colocar isso em outras redes sociais, mas o principal objetivo é o YouTube, é conseguir monetizar dentro do YouTube, principalmente agora nesse período de Copa, e depois, obviamente, continuar com esse projeto para futebol no geral, e ir crescendo, né, com isso, talvez expandir para outros esportes, com esportes, no caso, que eu gosto mais e que eu acompanho mais, como, por exemplo, o UFC, o jiu-jitsu, essa parte mais de lutas. Então a gente vai vendo aonde que tudo isso daí vai levar. Isso acaba conectando com a evolução aqui do canal também, porque são desafios, tudo isso é desafios. E parece que são muitos pratos para equilibrar aqui ao mesmo tempo, mas na minha cabeça parece que faz sentido porque é uma linha só. É uma linha só, não é como se eu estivesse tentando desenvolver habilidades novas. Eu só tô colocando essas habilidades realmente em prática, porque eu funciono muito mais com execução. Se eu ficar só deixando no planejamento, eu nunca vou fazer a parada sair do papel. Agora, com essa questão de eu realmente colocar a parada em prática, fazer o negócio acontecer, é diferente, porque eu vou realmente sentindo e eu vou vendo que a minha habilidade parece que vai se desenvolvendo ainda mais, porque eu não tô só tentando aplicar, mas eu tô ensinando a mim mesmo novos caminhos, novas formas de fazer aquilo ali acontecer, porque muitas vezes eu sinto que parece que eu ainda não tô preparado para uma coisa ou outra, mas como eu já disse, acho que no outro vídeo, quando eu tenho o meu próprio projeto, eu sinto que eu consigo ter mais controle sobre isso. E eu consigo realmente dizer em que momento eu vou apertar o acelerador e em que momento eu vou dar uma desacelerada. Seja para organizar, seja para fazer alguma coisa diferente. E nesse caso aqui, como são muitos projetos, eu não vou focar necessariamente em desenvolver os vídeos com uma forma que eu faço, por exemplo, para os meus clientes, que são vídeos bem editados ou super editados. Eles vão ser vídeos mais tranquilos, eles vão ser vídeos menos editados possíveis, para que eu consiga realmente dar conta de tudo isso. Então, um conteúdo mais lo-fi, esse conteúdo mais build in public, conversando aqui com a câmera. Eu acho que são formas que vão fazer bastante sentido para esse momento específico e para mim não ficar parado.
Porque se eu colocar essa edição elaborada, talvez eu não consiga dar conta de fazer todas essas coisas. Eu vou focar, obviamente, em uma coisa, talvez a energia seria direcionada para uma coisa só, mas eu tô vendo que com essa ajuda que eu já tenho aqui, a gente consegue desenvolver outras frentes, porque, por exemplo, para essa parte da foto com IA, a Bruna, que é minha esposa, ela vai fazer junto comigo. Então ela tem o conhecimento dela também, que ela vai aplicar em cima disso. Não é uma coisa que eu vou precisar colocar 100% do meu tempo em cima, mas sim uma parada que a gente vai estar desenvolvendo junto e eu vou conseguir aplicar o tempo necessário para esse projeto. Então, é claro que se a gente vê que um projeto está indo melhor que o outro, a gente vai alocando um pouco mais de tempo em cima disso e assim por diante. Porque a ideia é conseguir desenvolver esse ecossistema de uma forma que nada atropele um ao outro. E sim a gente consiga manter uma produção legal, principalmente para o que a gente vai realmente entregar para os clientes, porque eu prezo muito pela qualidade do que eu tô fazendo, então isso vai ser muito importante. E principalmente porque com essa questão de uma edição menos elaborada, eu vou conseguir focar muito mais na questão do aprendizado, então o aprendizado que eu tô tendo e já conseguir passar isso, do que especificamente na produção, e tentar deixar só tudo muito bonitinho demais. E é claro, mostrar que para cada momento tem um formato diferente, como aqui. Esse formato, ele é simplesmente eu ligando a câmera e conversando sobre esses pontos que eu preciso falar, sobre os projetos que eu tô desenvolvendo, sobre as coisas que eu vou começar a desenvolver e tudo que tá rolando no meio de tudo isso para que esses projetos eles consigam realmente dar essa continuidade. E a partir do próximo vídeo, eu vou sair um pouco dessa teoria aqui e vou entrar muito mais nessa questão de mostrar realmente o que a gente está fazendo, a forma que as coisas estão acontecendo de verdade. E pra gente fechar esse vídeo aqui e ele não ficar enorme igual o último, que eu achei que não ia ficar, mas eu acabei falando muito, aqui a gente tem coisas que pesam de formas diferentes. Então, ver o meu pequeno aqui crescer, ele tem um peso muito grande pra mim, então conseguir estar aqui perto dele realmente e não só dentro do escritório ou trabalhando apenas, vai ser uma das coisas que eu vou mais prezar pro longo desses próximos dias, para esses próximos meses, para esses próximos anos. Então, conseguir alguma forma de fazer isso funcionar, e a gente vê que nessas últimas 2-3 semanas, muita coisa tem acontecido, tanto pessoalmente, quanto também em questão de trabalho, e a gente precisa conseguir ver que a rotina mesmo que a gente está desenvolvendo está sendo direcionada de uma forma que faça tudo isso acontecer e não tenha nada que esteja só parado no papel. Apesar de que eu sei que tem algumas coisas que estão só paradas por enquanto no papel, preciso realmente colocar isso em prática e fazer a parada acontecer agora. Como, por exemplo, os conteúdos sobre IA, ou no caso as ferramentas que eu estou utilizando e que eu vou colocar isso dentro do Instagram. Então são coisas que eu preciso ir organizando melhor para realmente fazer isso acontecer. E essas coisas, elas não são coisas para falar que são vitórias espetaculares. Elas vão acontecendo aos poucos. A gente vai vendo isso como um progresso, mas ele só vai realmente aparecer quando a gente sai desse automático. Sai dessa questão dessa rotina que a gente coloca na nossa cabeça e precisa ser daquele jeito e vai sempre ser daquele jeito. E agora, com um pequenininho aqui, a gente já viu que não tem uma rotina totalmente 100% segura. Vão ter dias e dias. E a gente precisa estar preparado para conseguir ainda dar conta das coisas que a gente precisa fazer e executar, mas com ele aqui do nosso lado, com a gente também, unido e focado para conseguir fazer com que esses projetos deem certo, porque vão ser projetos muito importantes pra gente, tanto como
pessoas, quanto como profissional, mas eu acho que principalmente como família. E que vão abrir portas pra gente conseguir alcançar tudo que a gente tá almejando realmente alcançar nesses próximos meses e anos. E se eu posso falar que eu tive alguma lição aqui nisso tudo, eu acho que é a questão de não esperar ter certeza pra começar a parada, mas sim colocar, executar, fazer o processo e o processo virar conteúdo. Mas por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo, então falou!